Olá meninas, sejam muito bem-vindas de volta. Estamos na nossa segunda aula do módulo 1, módulo que nós estamos falando sobre as principais habilidades e competências que nós precisamos desenvolver para o bom exercício da nossa liderança. Na última aula, nós falamos então sobre a teoria do chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Falamos sobre as duas primeiras habilidades essenciais, né, que eu considerei muito importante colocar já no início, que é a visão estratégica e o mindset empreendedor. Nessa primeira aula a gente falou também um pouquinho sobre gostar de pessoas, sobre o propósito, sobre a nova riqueza, né, falamos sobre as competências técnicas, né, os hard skills, então ter uma graduação, falar outros idiomas. A gente tratou bastante sobre esses temas aí na aula 1, e agora nessa aula a gente vai falar sobre colaboração, mentalidade de serviço e resiliência. Então vamos lá, começando aqui com o tema colaboração, né, coloquei até uma frase aqui para nós: seja a pessoa que todos querem ter no time. Né? Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que não querem ajudar? Né? Eu tenho muitos exemplos, né, muitos cases aí que eu vivi na minha vida de lidar com pessoas que realmente não queriam contribuir, não queriam colaborar, né, propositalmente, inclusive, né? Quando você encara esse tipo de situação, né, como lidar, né? Como é que você reage quando você percebe nitidamente que o outro não está querendo, né, contribuir, colaborar? É muito difícil, né? O ambiente fica pesado, a gente fica cansado, né? Porque você tem a sensação de que você está fazendo tudo sozinha, né? Teve uma vez que eu falei, eu sinto que eu carrego um trem nas minhas costas, né? Que eu puxo um trem, né? E é essa a sensação que a gente tem quando a gente sabe que algo precisa ser feito, né? Mas as pessoas não estão contribuindo. E na maioria das vezes, as pessoas não contribuem, algumas vezes sim por maldade, né? A gente sabe que existe, infelizmente ainda, esse tipo de pessoas, né? Mas na maioria das vezes é por uma questão de imaturidade, né? Uma questão da pessoa não conseguir ter a visão do todo, né? A pessoa pensar só no que é importante para ela, só nas necessidades dela, só no que faz sentido para aquele momento, né? Por que eu vou fazer algo, né, a mais, adicional, para ajudar o fulano ou beltrano, sendo que eu tenho aqui um monte de trabalho, um monte de coisas, né? Não, por que eu vou fazer essa atividade que o fulano tá me sugerindo, me pedindo, sendo que eu nem concordo com ela, né? Às vezes acontece, a gente escuta muito isso, né? Eu não concordo, eu não acho que tá certo, então não faço, né? Então, gente, esse tipo de comportamento tem uma tendência a deixar os ambientes muito pesados, né? Então, o primeiro apelo aqui para começo da aula é: não seja essa pessoa. Nós vamos falar aqui sobre colaboração, sobre mentalidade de serviço, muito relacionado a você, tá? Ao desenvolvimento seu, pessoal, como você se torna uma pessoa mais colaboradora. Nós vamos falar também sobre desenvolvimento de colaboração no time, como é que a gente consegue trazer o time para essa mentalidade, né? Mas isso é lá no módulo 3, quando a gente estiver falando de liderança de equipes, tá bom? Por enquanto, a gente está falando sobre as nossas habilidades, tá bom? Então, sobre o que nós precisamos fazer, né, para nos tornarmos pessoas melhores, né? Colaboração, eu sempre gosto de trazer, né, um pouquinho da referência, né, da onde surgiu o nome, vem do latim, que significa colaborare, né, trabalhar com, né, trabalhar em conjunto. Então, é um processo em que duas ou mais pessoas, entidades ou organizações trabalham juntas para completar uma tarefa ou atingir um objetivo. A colaboração
Também é conhecida como trabalho em equipe, como relacionamento interpessoal, maturidade executiva, falei há pouco, alta performance, mentalidade aberta, né? A gente já ouviu falar sobre esses termos muito provavelmente aí durante a nossa jornada. Muito bem, aí trouxe aqui uma frase só de graça, né? Só para tirar uma onda. Se você não pode ajudar, atrapalhe, porque o importante mesmo é participar. Quantas vezes isso acontece, né? Infelizmente, tem muita gente que não ajuda, não quer ajudar e, pelo contrário, se esforça bastante para atrapalhar o que você está fazendo ali, o andamento das coisas. E aí eu trouxe aqui essa fofinha, né, para trazer um pouco a conexão com aquela reflexão do início, em que eu dizia que o nível de colaboração de uma pessoa está diretamente associado ao seu nível de maturidade, né? Então, quando eu não consigo, eu não compreendo, né, o porquê eu preciso colaborar, eu demonstro ser uma pessoa ainda em desenvolvimento, em estágios iniciais, né? Porque eu estou muito concentrada só nas minhas necessidades, eu estou concentrada só no que eu acho importante, no que eu acho correto, né? Então isso vai demonstrar o meu nível de maturidade, né? Então, se você não está sendo uma pessoa muito colaborativa atualmente, isso pode demonstrar uma necessidade de desenvolvimento, né, da sua maturidade, né? A gente precisa trabalhar nessa evolução de maturidade. Aí aqui eu trouxe uma frase bastante importante que eu coloco aqui. Colaborar com outras pessoas envolve aceitar que suas ideias e soluções podem ser modificadas ou melhoradas ao longo do processo. Isso exige flexibilidade mental, disposição para se adaptar às contribuições dos outros, o que por sua vez fortalece o trabalho coletivo, né? Para que a colaboração funcione, é essencial que todos os envolvidos compartilhem um objetivo comum e estejam comprometidos em alcançá-los. Alinhar expectativas, metas entre diferentes departamentos ou indivíduos garante que todos estejam na mesma direção e que as contribuições individuais agreguem valor ao resultado. Então, muito relacionado com o que eu estava falando agora há pouco, né? Nosso nível de maturidade, né? O quanto eu tenho a abertura, né? Capacidade de compreender que nem tudo é sobre mim, que o mundo não gira em volta do meu umbigo, né? E que muitas vezes existem coisas que eu ainda não compreendo, né? Existem estratégias que eu possa não estar completamente envolvida, completamente informada, né? Então, é importante que eu esteja aberta a contribuir, a colaborar, mesmo, né, que eu não esteja 100% de acordo. Ah, Eli, mas você sempre fala pra gente que a gente precisa ser autêntica, que a gente não pode perder a nossa essência, que a gente tem que ser verbal quanto às nossas opiniões, que a gente tem que dar a nossa opinião. E é verdade, gente. Eu continuo colocando isso com muita ênfase, né? Vou até trazer aqui para nós. Eu continuo trazendo isso com muita ênfase, e isso é muito importante, tá? Mas uma coisa, você ter a sua opinião, você dar a sua opinião, você se expressar, não significa a abertura para não colaborar, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Eu sempre tive um relacionamento muito aberto, muito desenvolvido com o meu último chefe, né? Meu último chefe, um querido, uma pessoa de uma inteligência emocional, assim, fantástica, né? Que tinha uma abertura muito grande para ouvir, para entender a opinião das pessoas. Aprendi muitas coisas com ele, inclusive. Só que ele tinha um respeito muito grande, né, com a minha opinião, com o meu ponto de vista. Então a gente estabeleceu uma relação de confiança,
né? Então, todas as vezes que havia algum conflito, havia algo que me deixava desconfortável, que eu não estava concordando, eu entrava na sala dele e falava: fulano, né? Eu não concordo, eu não acho que esse é o caminho. Na minha opinião, a gente deveria ir pelo caminho Z, não pelo caminho A. Eu sei que você, o fulano e Beltrano estão querendo ir pro A, mas na minha opinião tem o risco A, B, C, D e E. Eu acho que a gente vai comprometer o resultado, a gente vai comprometer a equipe, Eu colocava todas as minhas argumentações e contra-argumentações. Muitas vezes, nesse processo da gente discutir os pontos de vista, né, de várias pessoas e entender a opinião de cada um, a gente mudava a rota, né? Ele tem razão, não vamos seguir para o Z, vamos seguir para o A, né? E vamos seguir em frente. O mais importante é que a gente consiga entregar o que a gente precisa entregar, enfim. Mas acontecia algumas vezes que ele falava, eu entendo, eu respeito, compreendo tudo que você está me trazendo, mas é importante nesse momento que a gente siga o caminho Z. E aí, gente, existe uma hierarquia, existe uma lógica, né, que muitas vezes eu não estava totalmente correta, muitas vezes, né, o meu ponto de vista estava limitado em alguns momentos, pode acontecer, né, você tá com um ponto cego, você não tá enxergando tudo o que a outra pessoa tá enxergando, e aí ele me falava, nós vamos por Z, por causa disso, e é assim que a gente precisa seguir, eu preciso que você me ajude a seguir pro Z. E naquele momento, por mais que eu não concordasse, mesmo depois das explicações, mesmo as conversas nem sempre são finalizadas com 100% de concordância, né? Mas ao sair daquela sala, eu estava fechada e alinhada com ele para colaborar e fazer todo o meu melhor, tudo o que eu podia fazer para que o caminho Z fosse seguido e que a gente conseguisse atingir o nosso objetivo, né? Não adianta você concordar com alguma coisa, fechar a porta e falar, tá bom, vamos pro Z, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Mas ele não quis seguir do meu jeito, eu falei que era pra ir pro A, né? Então, esse é o comportamento imaturo. Né? Quando você tem a habilidade de entender que nem sempre a sua opinião é a melhor ou é a que vai ser seguida, e você compra com todas as suas forças, né? Com todo o seu engajamento, com todo o seu compromisso, o outro caminho, você está demonstrando maturidade, você está demonstrando esse espírito colaborativo, né, que você vai entregar e você vai fazer o seu melhor, mesmo não sendo exatamente o que você concordava, né, o que você acreditava. Tem uma exceção nesse ponto aqui, gente, que eu preciso deixar bem claro. Quando essa decisão ou esse caminho, que eu estou usando aqui como um exemplo para vocês, tenha algum impacto de compliance, né, de governança, de ética, né, quando esse caminho seja um caminho ilegal, ou seja, um caminho que tenha algum prejuízo para as pessoas, a integridade das pessoas, que tenha algum risco de segurança para as pessoas, né, então tem alguns valores que você precisa estar alinhada, né, com o que você acredita, e esses valores você não abre mão, né? Eu, por exemplo, nunca abri mão de segurança em primeiro lugar, então qualquer decisão que pudesse trazer um efeito, um risco para a segurança das pessoas, eu não fazia, né? Então, assim, e eu me posicionava sempre com muita clareza, muita tranquilidade com relação a isso, né? Nada que fosse ilegal, que não fosse correto, que tivesse algum prejuízo para a questão de integridade moral, eu não fazia,
né? Então, são coisas que você precisa ter clareza de quais são os seus valores, né? Tendo isso dito, todo o resto que envolva mais essa questão de ego, que envolva mais essa questão de eu sei, arrogância, sabe? Aquela arrogância que a gente às vezes começa a desenvolver quando a gente acha que a gente sabe tudo, né? Que a melhor decisão é a nossa. Então, nesse sentido, é que eu tô dizendo que é importante a gente baixar nossa bolinha, reestabelecer a nossa concordância com aquele processo, né? E seguir adiante de forma colaborativa, de forma comprometida, tá bom? Como que a gente constrói, né, um ambiente de colaboração, ou como um ambiente de colaboração deveria ser, né? É um ambiente onde você tem a integração de diferentes perspectivas, tem o compartilhamento honesto de informações, tem os feedbacks construtivos, compromisso e engajamento, distribuição justa de tarefas e os ambientes de confiança. Por que isso aqui é tudo muito importante? Aliás, uma coisa muito importante sobre confiança. Para que exista a colaboração, você precisa ter espaço para conflito. E para que você tenha espaço para conflito, o conflito positivo, o conflito saudável, você tem que ter confiança. O ambiente de confiança, relações de confiança. Os relacionamentos de confiança, eles nos trazem a permissão para conflitar, né? Quando você confia em alguém, você está aberto, né, para colocar as suas opiniões, e você pode contra-argumentar, você pode expressar as suas preocupações, as suas dúvidas, e ter esse conflito saudável e, na sequência, o acordo, né? Estamos de acordo com essa situação, com essa decisão, com essa opinião, com esse caminho, e juntos seguimos adiante. E aí sim a gente tem um ambiente de colaboração, você tem espaço para colaborar, né? Então, primeiro, confiança, segundo, espaço para conflito, terceiro, colaboração. Colaboração só vai acontecer depois desses dois estabelecidos. E como é que eu desenvolvo esse relacionamento de confiança com as pessoas? Gente, é através de conversas. Conversas. A gente precisa conhecer as pessoas, né? Para que vocês possam se conectar a elas. Por isso que eu quis tanto falar sobre isso na aula passada, né? Sobre estabelecer esses vínculos, né? Quando você se conecta com as pessoas, você começa a confiar nessas pessoas e as pessoas começam a confiar em você, né? Tem que ter abertura para esse espaço de confiança, né? E como que eu faço isso? Eu pergunto, né? Eu faço perguntas para as pessoas, eu expresso as minhas intenções. As pessoas não podem ter dúvidas das minhas intenções, elas não podem desconfiar, né, do que eu estou pensando. As minhas ações, elas precisam estar transparentes. Os meus pensamentos, as minhas intenções precisam ser transparentes. Quanto mais transparente, quanto mais aberta você estiver, mais vínculo e conexões reais você vai estabelecer com as pessoas, né? E aí sim você tem condições de ter esse espaço de confiança e de argumentação, esse espaço de conflito, né? Então, é muito importante que você esteja disponível, disposta a conversar com as pessoas. Uma outra coisa que é muito legal, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na aula de comunicação, é uma técnica de rapport, que é chamar as pessoas pelos nomes, né? Diz, né, que o som mais confortável para o ser humano é o som do próprio nome, né? Quando a pessoa escuta o próprio nome, ela se sente confortável, ela se sente num ambiente conhecido, né? Então ela se sente num ambiente agradável. Então chamar as pessoas pelos nomes, perguntar
da vida delas, das coisas que estão preocupando, das coisas que estão acontecendo, se elas precisam de ajuda, se elas precisam de algum apoio. Tudo, quando você demonstra interesse pelas pessoas, as pessoas começam a se abrir para você, né? Quando você conta sobre as suas coisas, né, com as suas preocupações, os seus desafios, as coisas que você tem vivido, você se abre para esse relacionamento com as pessoas, né? Então, esse movimento, né, de conexão ajuda, suporta nessa construção de confiança, que aí sim vai adiante, como eu falei, né? Quando você tem um ambiente de confiança, você tem condições de ter feedbacks construtivos. Você confia no que aquela pessoa está te trazendo, né? Você sabe que não é por maldade, não é por picuinha, né? Existe ali uma intenção genuína de desenvolvimento, de trazer uma melhora, né? Ou quando é um elogio, você sabe que não é um elogio puxa-saco, né? Que a pessoa não está fazendo superficialmente. Então, ter esses ambientes de confiança são fundamentais para que a colaboração exista, tá bom? Muito bem. Aí aqui fala um pouquinho sobre como que a gente pode também fomentar a colaboração, e aí é mais com relação aos nossos times, né? Vou falar bem rapidamente porque não é o objetivo central, né? Mas eu estabeleço esse ambiente eu fomento, né, essa mentalidade de colaboração quando eu trago as pessoas para falar, né? Então, workshops de brainstorming, né? Brainstorming é chuva de ideias, né? Então, eu faço um workshop, trago as pessoas para se reunir comigo, para gente discutir uma problemática. Essas conversas de brainstorming, gente, precisam ser bem organizadas, tá? Precisa ter um começo, meio e fim estruturado, porque senão vira uma bagunça, vira uma reunião de lavar roupa suja, vira uma reunião de bate-papo, uma perda de tempo, né? Então você precisa ter estruturado o que você quer extrair dessa reunião, qual é o objetivo dela, qual é o problema que precisa ser resolvido, né? E aí sim, com esse problema na mesa explicado, você começar a coletar essas informações das pessoas. E aí tem a questão da colaboração nascer nesses ambientes, porque as pessoas se conectam, elas entendem da onde surgem as ideias, a origem daquelas possíveis soluções, por exemplo, e elas se comprometem, muito semelhante ao que eu falei na aula anterior, né, de se comprometer com uma meta que eu ajudei a criar, né? Então, quando eu ajudo a criar alguma coisa, eu me comprometo e eu colaboro, né? Trabalho em par fala muito aqui sobre a possibilidade de você estimular que as pessoas trabalhem juntas, né? E aqui existem duas ramificações. Você pode, por exemplo, pedir para uma dupla preparar uma apresentação de resultado, por exemplo, né? Vamos fazer a apresentação de resultado, eu gostaria que fulano e beltrano fizessem junto. Pode ser? Vocês topam, né? E aí as pessoas se desafiam, e nesse movimento de trabalhar junto numa apresentação, num projeto, ou qualquer coisa, né? Tô usando um exemplo. Nesse movimento, elas passam a colaborar mais entre elas, né? Eu tive um caso, um exemplo de 2 líderes, né? 2 coordenadores que eu tinha na minha equipe, um da área de manutenção e o outro da área de engenharia de processo. E eles não se bicavam. Eles tinham uma picuinha entre os dois, não tinham um relacionamento, era muito difícil ali, né? E isso impactava nos times, né? Porque os times acabavam comprando, né, a briga ali entre os dois, e virava aquele ambiente de falta de colaboração gigantesca,
que quando a manutenção precisava de alguma coisa de engenharia de processo não queria fazer, e vice-versa. Quando tinha alguma interação que precisava fazer na produção, um jogava a responsabilidade para o outro, ninguém queria ajudar ninguém, e isso, obviamente, trazia um prejuízo gigantesco para todos, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 2 líderes e eu dei para eles um projeto, né? Nós precisamos implementar aqui um projeto de inteligência artificial, né? Na célula de produção X, e eu gostaria muito que vocês fizessem isso juntos, porque vocês têm habilidades complementares, né? E vocês podem construir esse projeto juntos. No início, obviamente, um torceu o nariz pro outro, não quiseram, né? Demorou para o projeto começar a deslanchar, mas quando eles começaram de fato a trabalhar juntos, eles começaram a perceber essas inteligências complementares, né? Eles começaram a reconhecer no outro as grandezas, as forças que um tinha, né? Que cada um tinha. Então, começou a criar uma conexão ali. Eles começaram a confiar um no outro, começaram a expressar as suas preocupações, as suas dúvidas, e o relacionamento começou a acontecer. E, na mesma proporção, começou a descer para as equipes também, e aquele ambiente passou a ser mais colaborativo, tá? Então, é uma ideia. A outra é quando você tem o compartilhamento de atividade entre 2 pessoas. Eu, gente, não gosto muito dessa ideia, né, dessa sugestão, porque a gente sabe que cachorro de 2 donos morre de fome, né? Então, quando você tem uma mesma atividade sendo compartilhada por 2 pessoas e às vezes a comunicação não flui bem, um pensou que ia fazer, o outro fez e não fez, sabe? Acabam tendo ali desencontros que podem gerar prejuízos importantes. Então eu não gosto muito dessa ideia, mas é uma possibilidade a ser pensada dependendo aí da sua dinâmica, né? Da sua realidade. Mas eu gosto mais quando você tem algum projeto, alguma ideia, alguma apresentação, alguma coisa fora das atividades normais que essas 2 pessoas possam fazer juntas. E o último aqui, workshop e reuniões, que está muito ligado ao que a gente falou ali na questão do brainstorming, né? Criar esse ambiente de discussão aberto, né? Para que todos se sintam à vontade para compartilhar ideias e sugestões. Muito bem. Aí, gente, uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês é esse livro, né? O livro se chama The Outward Mindset, né? Vendo além de nós mesmos. Esse é um livro de um treinamento organizacional, na verdade, que foi muito interessante. Eu fiz esse treinamento e conheci, né, o livro. Tá muito linkado com tudo o que a gente já falou e o que a gente ainda vai falar aqui nessa mesma aula, né? Mas que fala sobre essa questão da mentalidade de crescimento, né? E aí alguns resumos aqui, né? Alguns comentários do livro, só pra gente trazer aqui para vocês, que eu descrevi como principais aprendizados do livro. Ver as pessoas como pessoas e não como obstáculos ou ferramentas, né? Reconhecer o impacto das nossas ações nos outros, ajustar comportamentos para criar ambientes mais colaborativos e focar no propósito coletivo e não apenas em objetivos individuais. Então a gente vai falar aqui na sequência sobre essa liderança servidora, né? Está muito relacionado aqui a essas ideias, né? De você não estar focado só em você, de você estar atenta, né? A gente falou bastante sobre isso na aula passada, estar atenta no impacto das suas ações, né? Como você impacta os ambientes, as pessoas, né? Ajustar os comportamentos, então estar atenta aos nossos comportamentos, né? E focar no coletivo, né, nas necessidades das pessoas, né, e não nas nossas necessidades, né.
E aí aqui, uma coisa bem legal também, vou pôr aqui para maior, é as diferenças entre a mentalidade fechada, que seria a mentalidade voltada para nós mesmos, com a mentalidade aberta, que seria a mentalidade voltada para fora, né, para o exterior. Então, a mente fechada, ela reclama, diz que é impossível, paralisa, sofre pela opinião alheia, é controlada pelo medo, condicionada pela raiva, né? Já a mente aberta é uma mente que aprende, que resolve, que segue em frente, que aceita críticas, que lida com o medo, que mantém o equilíbrio. Então tá tudo muito relacionado com a nossa capacidade de inteligência emocional, né? Aí aqui fala, a mentalidade voltada para si é quando estamos focados apenas em nossos próprios objetivos, necessidades e perspectivas, sem considerar o impacto das nossas ações nos outros. E isso pode levar a conflitos, falta de colaboração e baixo desempenho. E a mentalidade voltada para o exterior, pelo contrário, é quando reconhecemos as necessidades, desafios e objetivos das pessoas ao nosso redor, ajustando o nosso comportamento para contribuir com o sucesso delas. E isso promove um ambiente de colaboração, engajamento e resultados sustentáveis. E aí aqui se trata muito dessa questão, né, gente, da nossa maturidade, né, da nossa capacidade de empatia, né, quando você deixa de ter um comportamento egóico, que só pensa em você, egoísta, né, e você passa a ter um comportamento de construção, de evolução, é uma questão de evolução da nossa mentalidade, né. Então, é muito interessante o livro. Eu acredito que é possível comprar o livro sem ter feito o treinamento, então recomendo que comprem, porque é mais um divisor de águas aí, mais umas ideias diferentes pra gente pensar, tá bom? Aqui, vamos ver aqui, como eu posso me tornar mais colaborativa, né? Primeiro, né, praticar a escutativa, né? Ouça com atenção antes de dar a sua opinião. Faça perguntas para entender melhor as ideias dos outros. Evite interromper e valide o que foi dito, demonstrando interesse. Por exemplo, em uma reunião, ao invés de apenas esperar sua vez de falar, demonstre interesse genuíno nas ideias dos seus colegas e contribua de forma construtiva. Esteja aberta a compartilhar conhecimento. Compartilhe aprendizados e experiências que possam ajudar as pessoas. Não guarde informações por medo da concorrência interna. Seja um mentor informal para os seus colegas. Exemplo, se você domina uma ferramenta ou um processo, ofereça-se para ensinar os outros colegas, criando um ambiente de troca de conhecimento. Esteja disposto a pedir e oferecer ajuda. Muitas pessoas têm dificuldade em pedir ajuda, achando que isso demonstra fraqueza. Colaboração é uma via de mão dupla. Ofereça suporte, mas também esteja disposto a aceitar ajuda quando necessário. Exemplo, se perceber que um colega está sobrecarregado, pergunte se há algo que você pode assumir para aliviar a carga de trabalho dele. Aqui, gente, é uma coisa, parece muito, como que eu posso dizer? Parece muito óbvio, mas não é, né? Às vezes a gente tá vendo o coleguinha ali descabelando, sofrendo, e a gente não move uma palha, né? Não move um dedinho ali para ajudar. Então, quando você se comporta dessa maneira, isso está sendo observado, né? Vamos supor que você ainda não seja uma líder, que você esteja nesse processo aí buscando uma promoção, buscando uma primeira liderança. É óbvio que uma pessoa que está mais disposta a ajudar as pessoas, que está disposta a compartilhar conhecimento, que está disposta a pegar atividades, né? Ela vai ser mais bem vista, gente.
essa pessoa tem muito mais chances de ser considerada uma próxima liderança do que aquela que não é minha função, eu não tenho nada a ver com isso, eu entreguei meu trabalho, se o fulano não entregou, o problema é dele, né? Então, assim, é óbvio que uma pessoa que tem um comportamento mais fechado, que tá só pensando nela mesma, ela vai ter uma menor chance de ser considerada para qualquer coisa, né? Para qualquer possível cargo novo, promoção. Então, se você tá buscando isso, e é assim, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Não é fazer só pensando com essa segunda intenção, né? Pensando assim, não vou fazer para ser bem vista, para ser... Não, é fazer genuinamente, né? E também não é se sobrecarregar para ajudar as pessoas. É você estar dando conta do seu trabalho, é você estar capaz, competente, né? E ter ainda essa ideia, essa possibilidade genuína de ajudar os seus colegas, tá? É sobre isso que nós estamos falando aqui, de você se oferecer. Eu me lembro, no início da minha carreira, eu sempre fui uma pessoa que estava sempre querendo mais, né? Mais trabalho, mais projetos, mais ideias, mais... Eu queria, né? Passa pra mim, né? Eu tenho uma tendência a ficar entediada se eu não estou super produtiva, né? Se eu não estou ali com várias atividades, com várias coisas para fazer, eu tenho uma tendência a me sentir entediada. Então, eu prefiro estar mais, não sobrecarregada, mas eu prefiro ter bastante coisa para fazer do que ter pouco. É uma tendência minha, né? Com o tempo eu aprendi a equilibrar isso melhor, né? Mas eu preciso ter muitas coisas para fazer. E eu sempre tive uma facilidade de fazer as coisas com velocidade, uma certa agilidade, né? E aí eu entregava as minhas coisas rápido, né? E eu já tava ali querendo o próximo, queria pegar mais coisas, queria ajudar as pessoas, tava sempre me destacando de alguma maneira, né? E isso foi me trazendo várias oportunidades, várias portas foram se abrindo. Eu não fazia com essa intenção, mas eu acabava sendo eu tava sempre no spot ali, porque eu tava sempre fazendo muita coisa, né? Então, isso também, além de você ser uma pessoa, uma colega mais legal, que tá ajudando as pessoas, você vai ter o benefício de ser bem vista, né? Você tem uma visibilidade positiva. E aqui, as últimas 6, vamos ver aqui. Valorize e reconheça o trabalho dos outros. Aprecie as contribuições dos colegas e expresse gratidão. Pequenos elogios e reconhecimentos fortalecem a confiança e incentivam a colaboração. Sempre dê o crédito a quem merece, evitando apropriar-se das ideias alheias. Exemplo: se um colega ajudou você numa tarefa difícil, reconheça publicamente o esforço dele. Desenvolva empatia e inteligência emocional. Coloque-se no lugar dos outros antes de julgar. Respeite opiniões e estilos de trabalhos diferentes do seu. Esteja atento ao tom da sua comunicação para evitar conflitos. Exemplo: se um colega está tendo dificuldades em um projeto, em vez de criticá-lo, pergunte: como posso te ajudar? Tenha uma comunicação clara e transparente. Evite ruídos e mal-entendidos, sendo claro nas suas mensagens. Use um tom respeitoso, mesmo em situações de discordância. Ao dar um feedback, foque no problema e não na pessoa. Exemplo: em vez de dizer, você fez aquilo errado, tente, acho que podemos melhorar isso de outra forma, ou fazer isso de outra forma, né? Então, gente, aqui é muito do que a gente já falou, né? Do que eu já expliquei, do que a gente já comentou. Inteligência emocional, a gente vai falar bastante sobre inteligência emocional ao longo do curso, né? Comunicação transparente, né? E reconhecer o trabalho das pessoas. De novo, parece óbvio, mas ainda hoje, 2025, nós temos pessoas que se apropriam das ideias, dos projetos de outras pessoas, né? Isso é terrível, por favor, não façam, em hipótese alguma, porque você não vai estar só
ferindo um valor, né? O valor da honestidade, mas você está também perdendo toda a sua credibilidade, principalmente com o seu time, né? Quando alguém do seu time faz alguma coisa, entrega algum projeto, alguma ideia, e você vai lá, você que é a pessoa que tem acesso a outras lideranças, e você entrega isso como se fosse seu, né? Isso vai chegar na sua equipe, vai chegar no dono da ideia e você vai ser super mal vista. As pessoas não vão mais confiar em você. Então, estabelecimento de confiança é em tudo, todos os dias, em todas as coisas, né? Desde reconhecer o trabalho de alguém, nomear as pessoas, né? Dar o mérito ali para quem merece, e também no contrário, quando a equipe fez algo errado, alguma falha aconteceu, né, você ter condições de assumir isso junto com a equipe, né, e não falar, foi o fulano ali que fez, imagina que absurdo, acho que a gente tem que mandar ele embora. Isso não é um comportamento, né, maduro, de uma liderança madura. Uma liderança de alta performance está junto com o time. Você pode sim ter em algum momento a necessidade de despedir, né, de demitir alguém, mas isso nós vamos falar como a gente pode fazer isso, como a gente deve fazer isso, né? Esse tipo de exposição negativa das pessoas não é legal, né? E você vai ter uma consequência gravíssima, que é ser totalmente, perder totalmente o reconhecimento do seu time, tá? Então a gente tem uma consequência grave nisso e é importante que a gente entenda isso logo de cara, tá bom? O que mais nós temos aqui? Muito bem, o que a gente viu até aqui então, né? A questão da colaboração e dos ambientes, né? Muito relacionado à conquista de confiança, colaboração e maturidade e como me tornar mais colaborativa, né? Dando continuidade, a gente vai falar sobre pergunta para reflexão. Quão colaborativo eu tenho sido? Quando você olha para todos esses exemplos que eu trouxe, para todas essas sugestões de comportamento, como você está se encaixando aqui? Você se considera uma pessoa mais ou menos colaborativa? Tem espaço para você melhorar nesse sentido? Escreve aí no seu caderninho de reflexão, seja honesta com você, né? Se você entender que você ainda não está sendo colaborativo o suficiente, o que você pode começar a fazer a partir de agora para se tornar uma pessoa mais colaborativa? Tem sempre, gente, uma técnica que eu gosto muito, que é assim, em cada tema, né, que a gente vai trazer aqui, você pode escrever no seu caderninho de reflexão as três palavras-chave, né? O que eu vou parar de fazer? Eu tenho feito esse comportamento, eu não vou ter mais, eu vou parar, estou me comprometendo a parar de fazer. O que eu vou começar a fazer, com base nas coisas que eu vi no curso, com base nas novas ideias que eu aprendi, o que eu vou começar a fazer e o que eu vou continuar fazendo, né? Coisas que eu entendi aqui que está sendo legal e que eu acho que eu preciso fortalecer, fazer mais, tá bom? Eu acho que é uma ideia bem bacana para você construir uma linha de raciocínio no seu caderno de reflexão. Muito bem, agora nós vamos seguir para a quinta habilidade essencial, que é a mentalidade de serviço.